Minha nora me chamou de lixo de classe baixa na frente de todos os convidados do casamento dela. Aquela patricinha mimada não fazia ideia de que eu já tinha descoberto todas as suas mentiras. E o pior de tudo era o que estava escondido naquela mala trancada no closet dela. Quando o segredo veio à tona na recepção, ela fugiu em pânico. Meu filho jogou a aliança no chão. E eu, bem, digamos que ninguém mais vai me chamar de lixo nesta vida. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Beatriz Santos. Tenho 54 anos e sou dona de uma pequena rede de cafeterias aqui em São Paulo. Comecei do zero, limpando mesas num café no centro da cidade. Hoje tenho 5 estabelecimentos e uma equipe de 30 funcionários. Não é um império, mas é meu. Construído com trabalho honesto e muita determinação. Sou viúva há 8 anos. Meu filho Leonardo, de 28 anos, é engenheiro civil e meu único filho. Sempre fomos muito unidos, principalmente depois da morte do pai dele. Então, quando o Leonardo me ligou dizendo que estava noivo, fiquei radiante. Ele merecia ser feliz. Fernanda era bonita, inteligente e trabalhava como executiva numa multinacional. Ou pelo menos era isso que ele dizia. Nos conhecemos num jantar em que o Leonardo fez questão de nos apresentar. Desde o primeiro momento notei algo estranho. Ela mal olhava nos meus olhos. As respostas eram curtas, quase cortantes. No final da noite, quando me despedi, ela nem se mexeu para me abraçar. Um sorriso forçado, um olhar de cima a baixo que parecia me avaliar e me julgar insuficiente. Tentei não dar importância. Talvez ela estivesse nervosa. Talvez eu estivesse sendo sensível demais. Mas nas semanas seguintes teve mais encontros e o comportamento continuou o mesmo. Seu filho sempre usa roupa tão simples assim? Ouvi ela perguntando ao Leonardo uma vez, achando que eu estava longe demais para escutar. Minha mãe sempre foi prática, ele respondeu, desviando do assunto. Aquilo me doeu. Pode ser que eu não usasse roupa de marca, mas sempre me orgulhei de ser limpa e apresentável. Mas engoli o comentário por causa do Leonardo. Foi na ceia de noivado, 3 meses antes do casamento, que a situação explodiu. Organizei o evento numa das minhas cafeterias mais bonitas. Fechei o estabelecimento, contratei um chefe especial, decorei tudo com flores e luzes. Queria mostrar para a Fernanda que, mesmo sendo simples, eu tinha bom gosto, que podia oferecer algo bonito para celebrar o amor do meu filho. Fernanda chegou 2 horas atrasada, acompanhada pelos pais dela. Um casal com roupas caras e expressões entediadas. Ela olhou a decoração, a comida, tudo que eu tinha preparado com tanto carinho e soltou um suspiro audível. Leonardo, querido, pensei que tínhamos combinado algo mais sofisticado. Meu filho pareceu constrangido. Achei que seria íntimo e especial aqui. Íntimo e especial, como uma lanchonete de beira de estrada. Ela murmurou alto o suficiente para eu ouvir. Ignorei. Sorri. Servi o jantar que estava delicioso. Tentei puxar conversa com os pais dela. O pai olhava direto para o relógio. A mãe bebia taça após taça de vinho, fazendo comentários sobre como tudo era encantadoramente rústico. Na boca dela não soava como elogio. Então chegou o momento dos brindes. Levantei minha taça. Ao Leonardo e à Fernanda. Que o amor de vocês cresça a cada dia. Leonardo, seu pai estaria tão orgulhoso do homem que você se tornou. Fernanda, seja bem-vinda à nossa família. Foi nesse momento que ela olhou para a mãe e soltou uma risadinha. Uma risada curta, debochada, que me gelou o sangue. Algo engraçado? Perguntei tentando manter a compostura. Não, nada. Ela disse ainda sorrindo. É só que, bem, família parece tão formal para algo tão pequeno, não acha? Quer dizer, é só você, uma dona de cafeteria viúva. O silêncio caiu na sala. Leonardo ficou pálido. Fernanda, não... O quê? Estou sendo honesta. Sua mãe está se comportando como se fosse da realeza, quando na verdade é só... Ela fez uma pausa, me olhou de cima a baixo e completou. Bem, é só um lixo de classe baixa, tentando parecer algo que não é. Naquele momento algo se quebrou dentro de mim.
Não pela ofensa, porque já tinha ouvido coisa pior na vida, mas pela forma como meu filho abaixou a cabeça, envergonhado. Não dela. De mim. Acho melhor a gente ir embora. A mãe da Fernanda disse se levantando. Está ficando tarde. Eles foram embora. E o Leonardo foi junto com eles. Fiquei sozinha na minha cafeteria, no meio de pratos pela metade e taças quase vazias. 2 horas depois, o Leonardo voltou sozinho. Mãe, desculpa o comportamento da Fernanda. Ela estava nervosa, bebeu demais. Ela me chamou de lixo, Leonardo. Ela não quis dizer isso. Você sabe como são essas pessoas ricas? Elas têm um jeito diferente. E você concorda com isso? Com o jeito que ela fala da sua mãe? Ele não respondeu. Só disse que o casamento seria em 3 meses num resort de luxo, pago pelos pais dela, e que esperava que eu pudesse superar aquilo até lá. Naquela noite, sentada sozinha em casa, percebi que tinha 2 opções: aceitar o papel de lixo de classe baixa ou descobrir quem realmente era essa mulher com quem meu filho queria se casar. Não por vingança, por proteção, porque algo naquela família não cheirava bem, e eu conhecia o cheiro da falsidade quando sentia. Antes de continuar, conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. E se você está gostando, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Sua participação é muito importante para a gente. Liguei para minha velha amiga Valéria naquela mesma noite. Nos conhecemos nos tempos difíceis, quando éramos jovens e lutávamos para sobreviver. Enquanto eu segui o caminho das cafeterias, ela se tornou investigadora particular, especializada em casos de fraude matrimonial. Valéria, preciso da sua ajuda. Tem algo de errado com a noiva do meu filho. Beatriz, você tem certeza? Talvez seja só uma patricinha mimada. É mais que isso. Ela é calculista. Tem algo nos olhos dela quando fala de dinheiro. Preciso saber quem essa moça realmente é. Valéria hesitou, mas acabou aceitando. O casamento estava marcado para daqui a 3 meses. Tínhamos tempo. O que descobriríamos nesse período mudaria tudo e provaria que entre nós duas, quem realmente merecia o título de lixo não era eu. Na manhã seguinte, o Leonardo apareceu na minha casa. Tinha olheiras profundas e parecia não ter dormido. Se sentou na mesa da cozinha enquanto eu preparava café. Sempre fiz o melhor café da cidade. Não foi à toa que construí meu pequeno negócio em torno disso. Mãe, a Fernanda quer se desculpar com a senhora. Servi o café sem responder. Ela está muito envergonhada. Disse que nunca tinha agido assim antes. Foi o estresse do casamento, a pressão. Finalmente me sentei. Leonardo, vou te fazer uma pergunta e quero que seja honesto. O que você realmente sabe sobre a Fernanda? Ele pareceu confuso. Como assim? Quanto tempo vocês estão juntos? 6 meses. E ela já está planejando um casamento de $500 mil num dos resorts mais caros da região. Você já visitou o apartamento dela? Conhece os amigos dela? Foi no escritório onde ela trabalha? Mãe, que tipo de pergunta é essa? Claro que conheço a Fernanda. A gente vai se casar. E a casa dos pais dela? Ele hesitou. Eles viajam muito. Têm casas em vários lugares. E o apartamento dela? Ela prefere vir pro meu. Diz que o dela sempre está bagunçado com as coisas do trabalho. Suspirei. Tão óbvio e ainda assim tão invisível para um homem apaixonado. Leonardo, eu vou no seu casamento. Vou sorrir. Vou fingir que nunca me chamaram de lixo. Mas te peço uma coisa. Não assinem nada antes do casamento. Nenhum documento, nenhuma transferência, nenhuma conta conjunta. Me promete isso. Ele riu. Mãe, não fica paranoica. A Fernanda tem mais dinheiro que eu. Ela não precisa do meu salário de engenheiro. Só me promete, filho. Ele prometeu, mais para me acalmar do que por acreditar em mim. Depois que foi embora, liguei para a Valéria. Podemos começar hoje. Estou com um pressentimento muito ruim. Naquela tarde, nos encontramos num café diferente dos meus. Não queria correr o risco de sermos vistas por conhecidos. A Valéria parecia a mesma de sempre,
Cabelos curtos, olhar atento, uma pasta cheia de papéis. Trouxe alguns formulários para você assinar. Preciso de autorização formal. Enquanto eu assinava, ela falou: Vou começar pelo básico. Endereço, histórico de emprego, antecedentes. Se ela é quem diz ser, não vamos encontrar nada de errado. Mas se não for... Ela deixou a frase no ar, mas entendi o que quis dizer. Quanto tempo você acha que vai levar? Depende do que encontrarmos, ou do que não encontrarmos. 2 dias depois, a Valéria me ligou. A voz estava estranha, séria demais. Beatriz, preciso que você venha até o meu escritório. Agora. Encontrou algo? Encontrei muita coisa. Ou melhor, não encontrei nada. E isso é o problema. Fui correndo. O escritório dela ficava num prédio comercial discreto no centro da cidade. Ela me recebeu com uma expressão que nunca tinha visto antes. Preocupação misturada com algo que parecia incredulidade. O endereço que a Fernanda deu para o Leonardo não existe. Como assim não existe? Ela mostrou documentos no computador. O número do prédio que ela mencionou simplesmente não consta nos registros da prefeitura. O CEP está errado. Fui até lá hoje de manhã. É um terreno vazio, esperando construção. Senti um frio na espinha. E o telefone dela? Registrado em nome de outra pessoa. Uma mulher chamada Mônica Tavares. Tentei localizar essa Mônica, mas o endereço dela também não bate. E a empresa? Aquela multinacional onde ela trabalha? A Valéria balançou a cabeça. Liguei me passando por recrutadora. Eles nunca ouviram falar de uma Fernanda trabalhando lá. Pedi para conferir em todos os departamentos. Nada. Mas ela vai trabalhar todo dia. O Leonardo disse que ela sai de manhã cedo. Para onde ela vai então? Essa é a pergunta. A Valéria abriu outra pasta. Tem mais. Comecei a investigar as redes sociais dela. As fotos parecem normais à primeira vista, mas quando você olha com atenção, percebe inconsistências. Ela me mostrou várias imagens na tela. Aqui ela está com um grupo de amigas. Marquei todas no sistema de reconhecimento facial. Nenhuma dessas mulheres aparece em outras fotos dela. É como se fossem amigas descartáveis. E aqui? Viagem para o Nordeste, mas repara no reflexo do vidro atrás dela. Dá para ver que a foto foi tirada num estúdio fotográfico com cenário falso. Meu Deus. Beatriz, essa moça não é quem ela diz ser. O nome pode até ser verdadeiro, mas tudo em volta é mentira. O endereço, o emprego, a vida social, tudo construído. Mas por quê? O que ela quer com o meu filho? A Valéria me olhou nos olhos. Ainda não sei. Mas mulheres que constroem identidades falsas assim geralmente estão atrás de uma coisa só: dinheiro. Mas o Leonardo não é rico. Ele ganha bem, mas não é milionário. Talvez ela não saiba disso. Ou talvez ela saiba de algo sobre vocês que você mesma desconhece. Já pensou nisso? Não tinha pensado, e aquilo me assustou ainda mais. O que fazemos agora? Continuamos investigando. Vou contratar um detetive para segui-la durante uma semana. Quero saber para onde ela vai quando sai de casa de manhã, com quem ela se encontra, onde ela realmente mora. E se descobrirmos que é pior do que imaginamos? Então você vai ter que contar para o Leonardo e torcer para que ele acredite em você. Saí do escritório da Valéria com a cabeça girando. Tudo aquilo parecia irreal, uma fraude elaborada. Mas por quê? O que uma mulher ganharia fingindo ser outra pessoa para se casar com meu filho? Naquela noite, enquanto fechava uma das minhas cafeterias, fiquei olhando pela vitrine. As pessoas passavam na rua, cada uma com suas vidas, seus segredos, suas máscaras. E me perguntei quantas delas eram realmente quem diziam ser. O que eu não sabia ainda era que em poucos dias descobriria algo muito pior. Algo que não envolvia só a Fernanda. Algo que tocava em lugares do meu próprio passado que eu jurava ter enterrado para sempre. Uma semana depois, a Valéria me ligou às 6 da manhã. A voz dela estava alterada. Beatriz, você precisa vir agora. Descobri algo muito grave. Cheguei ao escritório dela em 20 minutos. Ela estava cercada de papéis, fotos e documentos espalhados pela mesa. Fernanda não existe.
Como assim não existe? Ela está noiva do meu filho. O nome pode ser real, mas a pessoa não. Olha isso aqui. Ela empurrou uma série de documentos na minha direção. Consegui acesso aos registros dela. O CPF está ativo, mas foi emitido há apenas 3 anos. Para uma mulher de 32 anos, isso não faz sentido. Antes disso, nada. Nenhum histórico escolar, nenhum registro de trabalho, nada. Ela falsificou os documentos? Pior, ela comprou uma identidade limpa, provavelmente de alguém que morreu sem deixar rastros. É uma prática comum em quadrilhas especializadas. Quadrilhas? A Valéria respirou fundo. Beatriz, a Fernanda faz parte de uma rede de golpistas especializados em casamentos fraudulentos. Descobri conexões com pelo menos outras 4 mulheres operando da mesma forma. Todas seguem o mesmo padrão: identidade falsa, família inventada, vida de luxo forjada. Meu Deus! E os pais dela? Atores. Contratei um investigador para segui-los depois daquela ceia. Eles foram direto para um teatro na Zona Sul. O homem é ator de comerciais. A mulher faz figuração em novelas. Provavelmente ganharam alguns milhares de reais para fazer o papel de pais ricos por algumas horas. E o apartamento de luxo que ela menciona? Alugado por temporada. Encontrei o anúncio online. Diária de R$ 2.000. Ela provavelmente aluga só quando precisa impressionar alguém. As joias que ela usa? Falsificações de boa qualidade, mas falsificações. Senti as pernas fraquejarem. Me sentei. Mas por que o Leonardo? Ele não é rico o suficiente para justificar todo esse trabalho. A Valéria hesitou. Foi aí que a coisa ficou interessante. Comecei a investigar o mentor por trás dessas mulheres. Um homem chamado Augusto Meirelles. Ele comanda a operação inteira. Recruta mulheres jovens, bonitas, ensina elas a se passarem por ricas, a seduzirem homens específicos. Específicos como? Filhos de empresários, donos de negócios lucrativos, homens com herança próxima. O Leonardo se encaixa porque você tem 5 cafeterias em pontos nobres de São Paulo. No mercado imobiliário, isso vale milhões. Para eles, você é rica. E viúva. E com um filho único. Alvo perfeito. O plano era me tirar do caminho e ficar com tudo. Exatamente. Casar, isolar o Leonardo de você, fazer ele assinar procurações, transferir propriedades. Quando percebessem, ela já teria desaparecido com uma boa parte do patrimônio. A Valéria abriu outra pasta, mais grossa. Tem mais. A Fernanda já fez isso antes. Encontrei registros de pelo menos 3 relacionamentos anteriores. Sempre o mesmo padrão. Namoro relâmpago, noivado rápido, casamento marcado. Mas ela sempre desaparece antes da cerimônia. Leva o que consegue e some. Por que dessa vez ela está indo até o casamento? Talvez porque você é o alvo maior que ela já teve. Ou talvez porque o Augusto está pressionando ela a fechar o golpe. Como você descobriu tudo isso? A Valéria sorriu de um jeito estranho. Consegui entrar no apartamento que ela estava usando como base. Não foi exatamente legal, mas você não quer saber dos detalhes. O importante é o que encontrei. Ela colocou fotos na mesa. Imagens de um closet aberto com uma mala grande trancada. Consegui abrir essa mala. Dentro tinha tudo. Passaportes falsos com fotos dela e nomes diferentes. Documentos de identidade de pelo menos 6 pessoas distintas. Maços de dinheiro em espécie. Contratos de casamento de outros relacionamentos e um caderno com anotações detalhadas sobre o Leonardo, sobre você, sobre as cafeterias, valores estimados, endereços, tudo. Senti a raiva subindo. Preciso contar pro meu filho. Agora. Espera. Tem uma coisa que você precisa saber antes. O tom da Valéria mudou. Ficou mais sério, mais pessoal. Quando comecei a investigar o Augusto Meirelles e a rede dele, encontrei arquivos antigos. Ele guarda registros de golpes famosos dos últimos 30 anos. É tipo um banco de dados. Ele estuda essas fraudes, aprende com elas, ensina para os recrutas dele. E daí?
Ela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Beatriz, seu nome apareceu nesses arquivos. Senti o sangue gelar. Como assim, meu nome? Há 29 anos você trabalhou com um homem chamado Cláudio Bernardes. Vocês aplicavam um golpe de investimento falso. Prometiam retornos altos, captavam dinheiro de pessoas ricas e desapareciam. Duraram quase 2 anos até que o esquema desmoronou. Aquilo foi há muito tempo, Valéria. Eu era outra pessoa. Tinha 26 anos. Estava desesperada, sem dinheiro, sem opções. Eu sei. E sei que você saiu dessa vida, construiu algo honesto, mudou completamente. Mas o Augusto sabe disso também. E eu acho que a Fernanda sabe. Como ela saberia? Porque quando encontrei aquele caderno com as anotações sobre você, tinha uma observação no final. Dizia: alvo também tem passado questionável, pode ser usado como alavanca se necessário. Ela estava planejando me chantagear. Se você tentasse impedir o casamento, ela ia ameaçar expor seu passado, destruir sua reputação, manchar o nome das suas cafeterias, fazer o Leonardo perder a confiança em você. Fiquei em silêncio por um longo momento. Tudo começava a fazer sentido. A forma como Fernanda me tratava, a confiança dela em me humilhar. Ela sabia que eu não podia revidar sem arriscar meu próprio passado vir à tona. O Leonardo não sabe de nada disso, não é? A Valéria balançou a cabeça. Você nunca contou para ele? Não. Ele cresceu achando que construía as cafeterias do zero com trabalho honesto. E construí, mas antes disso, eu fiz coisas das quais não me orgulho. Então, agora você tem uma escolha: expor a Fernanda e arriscar que seu próprio passado apareça. Ou ficar calada e deixar seu filho se casar com uma golpista. Não é uma escolha, Valéria. É meu filho. Ela sorriu. Eu sabia que você ia dizer isso. Então vamos precisar de um plano muito bom. Porque se a gente vai derrubar a Fernanda, precisamos fazer isso de um jeito que te proteja também. Passei o resto daquela tarde no escritório da Valéria, planejando cada detalhe. Tínhamos 2 meses até o casamento. Tempo suficiente para reunir todas as provas, contatar as autoridades, preparar a revelação. Mas naquela noite, sozinha em casa, a pergunta não saía da minha cabeça. Quando tudo viesse à tona, quando o Leonardo descobrisse sobre a Fernanda, será que ele também descobriria sobre mim? E se descobrisse, será que conseguiria me perdoar? Olhei pela janela da sala. A cidade brilhava lá fora, cheia de segredos, de pessoas escondendo quem realmente eram. E percebi que eu não era tão diferente da Fernanda quanto gostaria de acreditar. Nós duas tínhamos construído mentiras. A diferença é que eu tinha parado. Ela não. Na manhã seguinte, voltei ao escritório da Valéria. Precisávamos finalizar o plano. Mas antes, havia algo que eu precisava falar. Valéria, você sabia do meu passado desde o começo, não sabia? Ela parou de organizar os papéis e me olhou. Sabia. Por que não disse nada quando te liguei pedindo ajuda? Porque reconheci algo na sua voz. Medo. O mesmo medo que eu ouvia 29 anos atrás quando você decidiu sair daquela vida. Achei que você merecia uma segunda chance de proteger o que construiu. Sentei na cadeira em frente a ela. Preciso te contar a história completa. Não só por você, mas porque preciso falar isso em voz alta. Organizar na minha cabeça antes de decidir o que fazer. Valéria concordou com a cabeça e se sentou também. Eu tinha 26 anos. Acabava de perder meu emprego numa fábrica que fechou. Estava grávida do Leonardo. Meu marido tinha morrido num acidente de moto 2 meses antes. Eu não tinha família, não tinha economias, não tinha nada. Fiz uma pausa. Essas memórias ainda doíam. Foi quando conheci o Cláudio Bernardes. Ele era charmoso, bem vestido, cheio de ideias. Me ofereceu um trabalho simples. Eu só precisava conversar com pessoas ricas em eventos sociais, parecer confiável, encantadora, fazer elas se interessarem por oportunidades de investimento que ele oferecia. E você aceitou. Eu estava desesperada, Valéria. Tinha um bebê a caminho e nenhuma perspectiva. No começo, achei que era um negócio legítimo.
Mas depois de alguns meses, percebi que os investimentos eram falsos. As pessoas colocavam dinheiro e nunca mais viam retorno. Cláudio simplesmente desviava tudo. Você tentou sair? Tentei, mas ele me ameaçou. Disse que se eu saísse, ia contar para a polícia que eu era cúmplice desde o início, que eu ficaria presa e perderia meu filho. Então continuei. Por quase 2 anos, continuei mentindo para pessoas, ajudando a roubar os sonhos delas. O que te fez parar? Uma senhora, Dona Elisa. Ela devia ter uns 60 anos. Me procurou num evento querendo investir a herança que tinha recebido do marido. 200 mil reais. Era tudo que ela tinha no mundo. Sentei com ela, ouvi a história dela, e quando ela disse que aquele dinheiro era para garantir o futuro dela e da neta, algo quebrou dentro de mim. Você não aceitou o dinheiro dela. Pior, aceitei. Passei para o Cláudio como sempre fazia, mas naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando na minha barriga, no meu filho que ia nascer em 3 meses, no tipo de mãe que eu queria ser, no tipo de pessoa que eu queria que ele admirasse. E aí? Aí fui até a casa da Dona Elisa no dia seguinte e contei tudo. Disse que o investimento era fraude, que ela precisava cancelar o cheque imediatamente. Ela ficou em choque, mas me agradeceu. E mais, ela não me denunciou. Disse que todo mundo merecia uma segunda chance. Foi quando você saiu do esquema. Fugi na mesma semana. Peguei minhas coisas, mudei de cidade, vim para São Paulo. Cortei contato com o Cláudio. Soube depois que ele foi preso 6 meses mais tarde. Pegou 12 anos de prisão. Morreu lá dentro. E as cafeterias? Trabalhei limpando mesas, lavando louça, servindo café. Aprendi o negócio de baixo para cima. Juntei cada centavo. Quando o Leonardo tinha 5 anos, consegui abrir minha primeira cafeteria. Era minúscula, só 4 mesas. Mas era minha, construída com trabalho honesto. Cada cafeteria que abri depois foi com suor e dedicação. Nunca mais enganei ninguém. Nunca mais menti para conseguir algo. Valéria ficou em silêncio por um momento, e o Leonardo nunca soube de nada disso. Como eu ia contar? Como eu ia olhar nos olhos do meu filho e dizer que a mãe dele era uma golpista? Que eu ajudei a roubar pessoas inocentes? Preferi que ele crescesse me vendo como uma mulher que venceu por mérito próprio. E agora você percebe a ironia. Você reconheceu as técnicas da Fernanda porque já usou elas. Exatamente. Por isso soube desde o primeiro momento que tinha algo errado. A forma como ela evitava certas perguntas, como mantinha as pessoas afastadas da vida real dela, como construía uma imagem que não batia. Eu conhecia aquelas táticas porque já foram minhas. Então agora você tem que decidir. Expor a Fernanda significa arriscar que seu passado apareça. O Augusto tem esses arquivos, ele pode usá-los. Passei a mão no rosto, cansada. Sabe qual é a diferença entre eu e a Fernanda, Valéria? Eu parei. Eu escolhi mudar. Ela continua fazendo isso, destruindo vidas, manipulando pessoas. E agora ela quer destruir meu filho. Então você vai contar tudo? Vou fazer melhor que isso. Vou expor ela no dia do casamento, na frente de todo mundo, com todas as provas. E se meu passado vier à tona no processo, que venha. Prefiro que o Leonardo me conheça como eu realmente sou do que deixar ele se casar com uma mentirosa. Isso é muito corajoso, Beatriz. Não é coragem. É desespero de mãe. Eu falhei com muita gente no passado. Mas não vou falhar com meu filho. Valéria sorriu. Então vamos precisar de um plano perfeito. O casamento é daqui a 6 semanas. Vamos reunir cada prova, cada documento, cada testemunha. Vamos construir um caso tão sólido que nem o Augusto nem a Fernanda vão ter como se defender. Passamos as próximas horas planejando cada detalhe. Valéria entraria em contato com as vítimas anteriores da Fernanda. Conseguiríamos cópias dos documentos falsos. Gravaríamos conversas. Reuniríamos evidências fotográficas dos atores que se passavam por família dela. E no dia do casamento, na frente de todos os convidados, eu subiria naquele palco e revelaria tudo. Você está preparada para as consequências? A Valéria perguntou quando já estava saindo. Parei na porta. Preparada? Não. Mas vou fazer mesmo assim, porque ser mãe é isso.
é colocar seu filho na frente de tudo, inclusive da sua própria reputação. Naquela noite, sozinha na minha casa, peguei uma foto antiga. Eu, com 26 anos, grávida, ainda trabalhando para o Cláudio. Olhei para aquela garota jovem, assustada, fazendo escolhas erradas por desespero. E então, olhei no espelho. A mulher de 54 anos que me encarava de volta tinha rugas, cabelos grisalhos, mas tinha dignidade. Tinha construído algo real, e eu não ia deixar a Fernanda tirar isso de mim. Não ia deixar ela destruir meu filho como eu quase deixei o Cláudio destruir a mim. Queimei a foto na pia da cozinha. Assisti as chamas consumirem aquela versão antiga de mim, porque era hora de ser honesta, completamente honesta, mesmo que isso significasse perder tudo. O casamento estava chegando, e com ele, o momento da verdade. O resort era deslumbrante. Jardins impecáveis, fontes de mármore, lustres de cristal por todos os lados. Deviam ter pelo menos 300 convidados espalhados pelo salão principal. A ostentação era de fazer qualquer pessoa se sentir pequena. E era exatamente esse o objetivo. Cheguei com 1 hora de antecedência. Na minha bolsa, um pendrive com todas as provas. Documentos escaneados, fotos, vídeos, depoimentos gravados. Meu coração batia tão forte que achei que todos pudessem ouvir. Valéria já estava lá, disfarçada entre os convidados. Trocamos um olhar rápido. Ela acenou de leve com a cabeça. Estava tudo pronto. A polícia estava a caminho, esperando meu sinal. A cerimônia foi rápida. Vi meu filho no altar, tão bonito no terno azul marinho, tão apaixonado, olhando para a Fernanda. Ela estava deslumbrante no vestido de noiva branco, um vestido que devia custar mais de 50 mil reais. Dinheiro dos golpes anteriores, sem dúvida. Quando o juiz perguntou se alguém se opunha ao casamento, quase me levantei. Mas Valéria tinha me convencido a esperar. Seria mais impactante na recepção, com todos relaxados, com a Fernanda se sentindo vitoriosa. Então, esperei. Cada segundo parecendo uma eternidade. A recepção começou com música ao vivo, garçom servindo champanhe francês, mesas decoradas com arranjos de flores que deviam custar uma fortuna cada um. Sentei na minha mesa, sozinha, observando. A família falsa da Fernanda ria alto, representando seus papéis perfeitamente. Foi durante o jantar que aconteceu. Fernanda estava fazendo um brinde, agradecendo a presença de todos, o microfone na mão, o sorriso perfeito no rosto. Agradeço especialmente minha nova família. Bem, o que sobrou dela. Ela olhou na minha direção e deu aquela risadinha que eu conhecia tão bem. É uma pena que nem todos conseguem se elevar ao nível que merecemos, não é? Mas enfim, pelo menos tentamos incluir todo mundo, até mesmo o pessoal mais simples. Risos espalhados pelo salão, pessoas que não entenderam que ela estava falando de mim, ou que entenderam e acharam engraçado. Meu filho, sentado ao lado dela, abaixou a cabeça. Não disse nada, não me defendeu. Apenas ficou ali, constrangido, deixando ela me humilhar mais uma vez. E foi nesse momento que algo se acendeu dentro de mim. Não era raiva, era clareza absoluta. Levantei da cadeira. Minhas pernas tremiam, mas meus passos eram firmes. O salão ficou em silêncio quando comecei a caminhar em direção ao palco. Senti todos os olhos em mim. Ouvi sussurros. Fernanda me viu se aproximando e seu sorriso vacilou por um segundo. Com licença, disse pegando o microfone da mão dela. Sei que não estava programada para falar, mas acho que todos aqui merecem saber algumas coisas sobre a noiva antes de continuarmos com as comemorações. Leonardo se levantou. Mãe, o que você está fazendo? Protegendo você, filho, como sempre fiz. Olhei para o salão cheio de gente. Meu nome é Beatriz Santos. Sou mãe do noivo e fui chamada de lixo de classe baixa pela noiva algumas vezes nos últimos meses. Mas hoje descobri que entre nós duas, quem realmente merece esse título não sou eu. Fernanda tentou pegar o microfone de volta. Beatriz, você está fazendo um escândalo. Saía do palco agora. Fiz um gesto para Valéria, que se aproximou com um laptop.
Conectamos no telão que estava sendo usado para passar fotos do casal. Fernanda, ou seja lá qual é seu nome verdadeiro, não é quem vocês pensam que é. O endereço dela não existe. O emprego dela é mentira. A família rica dela são atores contratados. Mostrei na tela a primeira foto. O suposto pai dela saindo de um teatro, com figurino na mão. Isso é ridículo! Fernanda gritou, mas sua voz tremia. Aqui está o contrato de aluguel do apartamento de luxo que ela dizia ser dela, alugado por diárias. E aqui, documentos falsos encontrados numa mala trancada no closet dela. 6 identidades diferentes. 6 nomes. 6 vidas inventadas. A próxima imagem mostrava os passaportes. O silêncio no salão era sepulcral. Meu filho, essa mulher faz parte de uma quadrilha especializada em golpes matrimoniais. Ela já fez isso antes. Pelo menos 3 vezes. Casa, rouba o que pode, desaparece. Você não era o amor da vida dela, Leonardo. Você era o próximo alvo. Mostrei fotos dela com outros homens, certidões de casamento anteriores, depoimentos em vídeo de 2 vítimas que Valéria tinha conseguido localizar. Leonardo estava pálido, olhando para Fernanda com uma expressão de choque absoluto. Amor, ela está mentindo. Está tudo mentindo porque tem ciúmes de mim, porque sou rica e ela não passa de uma... Pare! Leonardo interrompeu. Só pare de falar. Ele olhou para o telão, onde agora aparecia uma foto da mala aberta, cheia de dinheiro e documentos. Isso é verdade? Tudo isso é verdade? Fernanda olhou ao redor. Todos os olhares estavam fixos nela. A máscara de sofisticação caiu. Por um segundo, vi medo puro nos olhos dela. Você não entende. Eu precisava. Eu não tinha escolha. Ela começou a recuar. Sempre tem escolha. Eu disse no microfone. Eu sei porque já estive do outro lado. Já fiz coisas das quais não me orgulho. Mas a diferença é que eu parei. Eu mudei. Você continuou destruindo vidas. Leonardo tirou a aliança do dedo e jogou no chão. O som do metal batendo no mármore ecoou pelo salão inteiro. Saia daqui, ele disse, a voz quebrada. Saia agora, antes que eu faça algo de que vou me arrepender. Fernanda olhou para os pais falsos, que já estavam se levantando para fugir. Olhou para os convidados, para o telão com todas as provas, e então, num gesto de puro desespero, correu. Atravessou o salão de vestido de noiva e tudo, empurrando pessoas, derrubando taças. Foi quando as portas se abriram e 3 policiais entraram. Valéria tinha cumprido sua parte. Eles interceptaram a Fernanda antes que ela chegasse à saída. A confusão que se seguiu foi indescritível. Convidados gritando, pessoas tentando entender o que tinha acontecido, fotógrafos registrando tudo. Os atores que faziam o papel de pais tentaram escapar pelos fundos, mas também foram detidos. No meio de todo aquele caos, Leonardo veio até mim. O rosto dele estava molhado de lágrimas. Mãe, eu... Ele não conseguiu terminar. Apenas me abraçou. E pela primeira vez em meses, senti que tinha meu filho de volta. Mas enquanto segurava ele, enquanto sentia o salão em polvorosa ao nosso redor, sabia que ainda havia uma conversa difícil pela frente. Porque agora eu precisava contar a ele sobre o meu próprio passado, sobre quem eu tinha sido antes de me tornar a mulher que ele conhecia. A verdade tinha que ser completa, mesmo que doesse, especialmente porque doía. Os convidados começaram a sair em silêncio, ainda em choque com o que tinham presenciado. Alguns olhavam para mim com admiração, outros com curiosidade. A polícia levou a Fernanda algemada, ainda vestida de noiva. Ela não olhou para trás. Os atores que fingiam ser os pais dela foram levados também, para prestar depoimento. Leonardo e eu ficamos no salão vazio. As mesas ainda arrumadas, as flores perfeitas, tudo preparado para uma celebração que nunca aconteceu. Ele sentou numa das cadeiras, a cabeça entre as mãos. Como eu fui tão idiota! Como não percebi nada disso? Sentei ao lado dele, porque você estava apaixonado. E quando a gente ama, a gente quer acreditar no melhor da pessoa. Ele me olhou com os olhos vermelhos. Você sabia desde o começo, não sabia?
Desconfiei, mas só tinha certeza depois que investiguei. Por que você não me contou antes? Contaria? Você teria acreditado em mim ou nela? Ele ficou em silêncio. Ambos sabíamos a resposta. Respirei fundo. Era a hora da parte mais difícil. Leonardo, tem uma coisa que preciso te contar. Sobre mim. Sobre quem eu era antes de você nascer. E então contei tudo. O Cláudio, os golpes, as pessoas que ajudei a enganar. O desespero, as escolhas erradas, a fuga. A decisão de mudar, de construir algo honesto. Cada palavra doía, mas era necessário. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Tanto tempo que comecei a achar que tinha perdido ele para sempre. Então foi por isso que você reconheceu o que ela estava fazendo. Ele finalmente disse: Foi. Eu conhecia as técnicas porque já as tinha usado. Sabia como mentir de forma convincente, como construir uma vida falsa, como manipular confiança. Por isso percebi os sinais nela. Você nunca me contou nada disso. Tinha vergonha. Queria que você me visse como uma mulher forte, que construiu tudo sozinha. Não como alguém que um dia enganou pessoas inocentes para sobreviver. Ele passou a mão no rosto. Sabe o que é engraçado? Eu passei meses julgando você por ser simples, por não ser sofisticada como a família dela. E no final, você era a única pessoa honesta em toda essa história. Não fui sempre honesta, filho, mas escolhi mudar. E é nisso que somos diferentes da Fernanda. Ela continua fazendo as mesmas escolhas. Eu parei. Leonardo segurou minha mão. Obrigado por me salvar. Mesmo sabendo que isso podia expor seu passado. Você é meu filho. Não existe escolha quando se trata de proteger você. Ele me abraçou de novo, mais apertado dessa vez. Eu te amo, mãe. E não importa o que você fez há 29 anos. Importa quem você é hoje. Saímos do resort juntos. Deixamos para trás o vestido de noiva abandonado, as alianças no chão, os destroços de um casamento que nunca deveria ter acontecido. As semanas seguintes foram difíceis. Leonardo tirou uns dias de folga do trabalho. A investigação policial avançava, revelando mais vítimas, mais golpes. O Augusto Meirelles foi preso. 3 outras mulheres da quadrilha também. Mas a Fernanda tinha conseguido fugir. Ninguém sabia para onde. Foi um mês depois do casamento frustrado que recebi uma carta. Sem remetente, apenas meu nome escrito à mão no envelope. Dentro, uma única frase. Talvez sejamos mais parecidas do que você pensa. F. Não mostrei para o Leonardo. Ele estava começando a se recuperar, voltando a sorrir, reconstruindo sua vida. Guardei a carta numa gaveta como um lembrete. Um lembrete de que o passado nunca nos abandona completamente. Mas também guardei como prova de que é possível mudar. Eu tinha mudado. Tinha construído uma vida honesta, tinha criado um filho bom, tinha feito algo real. A Fernanda ainda estava fugindo, ainda estava aplicando golpes, ainda estava presa na mesma vida. Essa era a diferença entre nós. 2 semanas depois dessa carta, Leonardo apareceu na cafeteria. Trazia um sorriso tímido no rosto. Marquei de sair com uma moça, uma engenheira que trabalha no mesmo prédio que eu. A gente tem conversado há alguns meses, mas eu nunca tinha tido coragem de chamar ela para sair. Isso é ótimo, filho. Ele riu. Dessa vez vou com mais calma. E se você desconfiar de alguma coisa, por favor me conta logo. Pode deixar. Olhei para ele saindo da cafeteria, a postura mais leve, o passo mais confiante. Ele ia ficar bem. Nós dois íamos ficar bem. Naquela noite, fechando a última cafeteria, olhei ao redor. As mesas limpas, o cheiro de café ainda no ar, o trabalho honesto de mais um dia. Tinha construído aquilo tudo. Não com mentiras, não com golpes, mas com esforço real. E ninguém, nunca mais, ia me chamar de lixo nesta vida. Porque eu sabia quem eu era. Sabia de onde tinha vindo e o que tinha superado. Sabia que o passado fazia parte de mim, mas não me definia. O que me definia eram as escolhas que fazia todos os dias. Escolher a honestidade, escolher o trabalho duro, escolher proteger quem eu amo,
E essas escolhas tinham feito toda a diferença. Desliguei as luzes da cafeteria e saí para a noite de São Paulo. A cidade brilhava ao redor, cheia de histórias, de pessoas lutando, de segundas chances acontecendo a cada esquina. E eu era uma delas. Uma mulher que tinha caído, levantado e construído algo bonito dos destroços. E agora, conte aqui nos comentários. No meu lugar, o que você teria feito? Teria exposto a verdade mesmo arriscando seu próprio passado? E não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele traz uma reviravolta emocionante que você não vai querer perder.